Bom dia, tudo bem com vocês? Na aula passada nós começamos a falar de cilindro, chegamos ao ponto de definir área lateral, área da base, área total de um cilindro, depois também definimos como se calcula o volume de um cilindro e agora nós vamos começar a falar um pouco sobre seção meridiana e cilindro equilátero. O que vem a ser essas duas coisas, né? A seção meridiana é o seguinte: imagine que você pegue aqui o centro deste cilindro, o centro das duas bases, e você trace aqui o diâmetro nas duas bases. Note que esse diâmetro tem que estar traçado de maneira paralela. Não pode estar assim, por exemplo. Feito dessa maneira, olha o que acontece. O plano que corta o cilindro, passando pelos dois centros dos círculos das duas bases, ele corta o cilindro de tal maneira a gerar um paralelogramo, que é esse que nós estamos vendo aqui do lado. Essa região que você está vendo aqui é chamada de seção meridiana. Note que a seção meridiana ela tem exatamente aqui o tamanho do diâmetro, nessa base. Por isso que está aqui como 2 vezes o raio. Agora, o que acontece se o cilindro fosse reto? Porque nessa situação que eu acabei de mostrar aqui, é para um cilindro oblíquo. Se o cilindro fosse reto e nós fizéssemos o mesmo procedimento de traçar a meridiana, a seção meridiana, o que ficaria determinado pelo fato do cilindro ser reto seria um retângulo, como nós estamos notando aqui. Um retângulo que teria como base aqui o diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio, e como altura, a altura do cilindro. E agora a gente chega na cereja do bolo, que é o cilindro equilátero. Note que no cilindro equilátero, quando você fizer essa mesma seção meridiana, vai determinar uma figura interessante. Uma figura que terá todos os lados de mesmo tamanho. Talvez você se lembre do triângulo equilátero, que era aquele que tinha os 3 lados iguais. Aqui vai acontecer algo semelhante, mas não com triângulo, mas com quadrilátero. Olha. Quando o cilindro ele é equilátero, a seção meridiana determina aqui um quadrilátero que tem os 4 lados do mesmo tamanho. E além disso, formando 4 ângulos retos, porque o cilindro tem que ser reto também. Então, traduzindo, você terá um quadrado, como você percebe aqui. O cilindro equilátero, como diz aqui a definição, é um cilindro reto cuja seção meridiana é um quadrado. Ou seja, você vai ter aqui exatamente o diâmetro igual à altura.